E já sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a esse momento lindo, o nosso, meu, seu, o nosso das Marias, esse momento Bordastê, onde a gente vai poder falar sobre bordado no tule, onde a gente vai poder brincar muito aqui em cima dessa arte linda, relaxante e que de fato nos resgata, nos coloca ali juntinhos, né? Devolve a gente pra gente. Vamos ouvir a musiquinha da live? Lembra da musiquinha da live? Aqui, ó. Adoro essa música, gente. Adoro essa música. Maravilhosa. A gente vai falar sobre o bordado no tule ao longo dessa semana. E eu recebi uma avalanche de dúvidas, uma enxurrada de dúvidas. Mas como as perguntas elas se repetem, eu vou tentar transformar essas perguntas todas em conteúdos para poder a gente ir trabalhando ao longo dos meses de abril e maio. Porque em maio vai ter uma surpresa. Eu já posso contar minha surpresa, né? Em maio, eu vou lançar o meu curso de bordado no tule. Já tem muita gente perguntando de data, de valores, essas coisas todas. Dia 8 de maio, aguardem, a gente vai fazer um mega evento para lançar esse curso. E vai ter condições especiais, presentes, descontos, ofertas, parcelamento a perder de vista. Aguardem e acompanhem o nosso conteúdo aqui ao longo desses meses, né? Hoje eu quero falar com vocês, primeiramente, sobre a principal dúvida que foi o avesso perfeito, né? Então a gente tem aqui a frente do nosso bordado e esse aqui é o avesso do nosso bordado. Aí muita gente perguntou, Aurélio, como é que faz esse avesso tão perfeito, que é a dúvida de todo mundo, né? Muita gente quer saber como é que faz esse avesso perfeito nos ipês e nas palavras também, olha só. Tá vendo aqui? Como é que faz? Primeiramente, eu acho que a gente tem que conversar um pouquinho, e aí eu trago isso para uma das missões que eu tenho aqui enquanto estudioso do bordado. A gente tem que entender de onde é que vem essa exigência de ter um avesso perfeito, um avesso tão bonito. Eu nem gosto de falar avesso perfeito. Para mim, um avesso organizado ele é suficiente. O avesso perfeito ele é o resultado de uma técnica que é o ponto cruz. Então não dá para a gente transportar essa exigência, porque quanto melhor você domina a técnica do ponto cruz, melhor vai ser o seu avesso. Então nem no ponto cruz, o avesso ele é um objetivo, porque ele é o resultado da aplicação de uma técnica. Aqui, no Fio das Marias e em muitos outros perfis, a gente trabalha o bordado livre. No bordado livre, a gente não pode ter essa exigência, essa cobrança, porque a técnica que a gente tem, não necessariamente, ela vai ser tão suficiente para a gente ter um avesso tão perfeito quando se coloca para o ponto cruz. Deixei aqui alguns trabalhos meus, ó, esse aqui é o meu avesso. Aqui ainda vai uma camada de papel, depois eu vou fazer o acabamento aqui e colocar um feltro ainda para poder finalizar o meu trabalho. Ó. Então, quando o cliente recebe a Maria bordada em tecido, ele já recebe ela fechadinha. Por que eu coloco aqui dentro uma camada de papel e uma camada de feltro por trás? Porque a camada de papel vai evitar que o feltro que é utilizado aqui, tá, gente? Porque cada um vai colocar um jeito de fazer a finalização do bordado. Para mim, eu coloco esse tecido, esse papel aqui entre o feltro e o tecido para proteger o tecido e para evitar que a sombra do feltro atravesse para o tecido. É só uma estratégia que ao longo do tempo eu fui percebendo porque ficava aqui, ó, uma borda dentro do tecido. Então eu prefiro não colocar o feltro sem essa proteção de papel aqui dentro, tá? Qualquer papel simples mesmo, papel branco, se o tecido for branco, ou dependendo da cor do tecido, um papel mais escuro que a gente compra em qualquer papelaria. Mas isso é um capricho que eu tenho com as minhas peças. Cada um vai encontrar uma solução, tá bem? Quando a gente vai trabalhar com o bordado no tule, o que eu recomendo? Que a gente tenha um avesso limpo, um avesso organizado, tá vendo?
Mas antes da gente chegar nesse resultado, o que eu preciso ter em mente? Aurélio, qual é a sua dica para fazer esse avesso tão organizado, tão perfeitinho que você sempre mostra no trabalho? Para chegar nesse resultado, a gente tem algumas etapas. E a primeiríssima delas é ter o material certo. O que é o material certo? Começa com tesoura. Eu sempre utilizo essa tesourinha aqui, que eu compro em farmácia. Não comprei em armarinho, eu comprei ela em farmácia. Dura, que é uma maravilha. Que é uma tesoura de cortar unha de bebê. Por quê? Porque ela não tem ponta. Essas outras tesourinhas bonitinhas, rococó e tudo, é lindo para foto. Mas até para trabalhar com tecido a gente tem que tomar um certo cuidado com elas, né? Então, assim, evitem as tesouras com ponta quando vocês forem fazer o trabalho de vocês com o tule, tá bom? Quando for com tecido, basta manejar com precisão, com calma, para vocês não se machucarem nem danificarem o tecido. Mas no tule, a minha recomendação bem séria é isso aqui. Porque a ponta daquela tesoura pode machucar o tule, pode rasgar, danifica o trabalho e a gente vai ter mais trabalho e perder, às vezes, até o material que a gente tem. Segunda parte de material que a gente tem que ter muita noção é o bastidor. O bastidor, vou até pegar outro aqui. Quanto menor for a folga entre os anéis do bastidor, melhor. Porque isso vai deixar o nosso tule bem fixo. Eu sempre falo para vocês que eu gosto de bordar em tecido quando faz esse barulho de tamborim. Ouviram? Vocês estão conseguindo ouvir o barulhinho aqui do tamborim? Eu gosto desse barulho para os tecidos e para o tule também. Então o tule tem que ficar bem resistente. Tá bem? Ah, Aurélio, mas eu já tenho um monte de bastidores aqui e eles têm folga. Dica. Pega cola, qualquer cola. Desatarracha os bastidores e passa uma camada generosa de cola em todo o bastidor interno. Tá bem? Aqui, ó. Vamos desatarrachar o bastidor. E aí, esse aqui que é o interno, eu vou passar cola aqui. Não é dentro, não. É aqui, ó, nessa parte, porque isso vai aumentar a espessura. E aí, quando eu for colocar o segundo anel, que é o anel maior, a aderência vai ser muito melhor para colocar no tule. E é isso que vai garantir que o nosso tule ele fique firme e não escorregue, tá bem? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com ele escorregando. Até para bordar em tecido, quando o tecido está meio mole, eu não gosto. Lembrando, bordado é sempre uma experiência. Até porque tem gente que não se adapta a bordar com bastidor. Prefere bordar ali sem nada, só com tecido, a agulha e os fios. Eu já prefiro bordar com bastidor. Desde sempre foi assim. Então, esse cuidado com o bastidor é muito, muito, muito importante na hora de você bordar com o tule. Além disso, além dele deixar o tule muito firme, isso vai nos ajudar no acabamento. Tá vendo aqui? Porque depois eu vou cortar todo o excesso. Esse aqui é o avesso, tá? Ó. A gente vai cortar todo o excesso aqui. E eu venho com a minha tesourinha, corto o mais rente possível aqui, entendeu? Depois eu venho com uma fina camada de cola só para selar isso aqui. Percebe? Só para não ficar raspando e para dar uma resistência também, para evitar que o nosso tule escape. Por isso que quanto mais apertado o nosso bastidor, melhor. Sabe aquele bastidor que não cabe o tecido? Ele é o bastidor perfeito para a gente bordar no tule, tá bem? Fica com essa dica aí. Aurélio, que agulha que você usa para deixar com esse avesso tão maravilhoso? Quando eu vou bordar isso aqui, eu utilizo a agulha número 2, que é essa agulha grossa. Tá vendo? E aqui, ó, como é que eu vou saber se eu estou usando a agulha certa? É quando eu vou fincar a agulha no tule. Percebe aqui? E ele não cai. Ela não vai cair dele, ó, tá vendo? Ela fica presa. Esse aqui é o método de você ter certeza de que você está usando a agulha certa. Para bordar as árvores, o caule, que é o ponto corrente, depois o ponto graveto, que são os galhos mais fininhos, e depois o nó francês. Na hora de vocês bordarem as palavras, eu recomendo a agulha número 7,
que ela é uma agulha mais fina. E por que é isso? Porque a gente vai trabalhar com uma quantidade menor de fios. Se for com fio de meada, por exemplo, usar no máximo 3 fios, tá bem? Eu costumo bordar com novelo. Esse aqui, ó. Eu gosto de novelo, novelão. Isso aqui já usei bastante. Pra mim, essa agulha número 7 funciona muito bem. Aurélio, mas não é muito... O fio não é muito grosso, não é muito espesso? Mas o tule, ele tem essa capacidade de se adaptar. É óbvio que se a gente não tomar cuidado, a gente vai rasgar. E para você que está começando, falo isso sempre para os meus alunos. Para você que está começando nesse universo do bordado no tule, acostume-se, no começo, a gente vai rasgar o tule. É óbvio. A gente está acostumado a uma tensão no tecido que é muito diferente de uma tensão da resistência do tule. Na hora de bordar com o tule, a gente tem que tomar um pouco cuidado. Acostume-se a furar o dedo. É isso, gente. O bordado é cheio de DNA. É a saliva que a gente molha o fio, é o sanguinho que a gente espeta o dedo. Natural, faz parte da nossa profissão. Quem já espetou o dedo, põe aqui. Eu já espetei meu dedo. Quero saber se vocês espetam o dedo ou se só acontece comigo. A agulha entra na unha, espeta dedo aqui. Isso quando a gente não perde a agulha no sofá. Já aconteceu com vocês também, de perderem a agulha no sofá? É uma situação complexa, né? Pois é. Então já falamos de material. Vamos falar que tipo de tule. Isso é muito importante, é uma pergunta que caiu bastante ali na nossa caixinha. Aurélio, que tipo de tule você recomenda que eu borde? Eu, pessoalmente, tenho a experiência de bordar com 2 tipos de tule. O tule cristal, que é esse aqui. Eu vou até pegar esse aqui que ele está um pouquinho mais jovem. Esse aqui, ó, que ele tem um brilho. Então, o tule cristal, ele brilha. Ele é meio metalizado. Ó, a Maria colocou aqui. Eu já espetei o dedo. Sim, já perdi a agulha no sofá também. Acontece, gente. Acontece. Tem até uma história, vou parar lá para contar essa história, de uma aluna minha, aqui em Cascais, que ela disse que um dia uma tia dela foi fazer um exame médico e tal, que ela estava sentindo alguma coisa na bacia, então ela foi fazer um exame da bacia e de repente o exame mostrou que ela tinha, acreditem, uma agulha enfiada na coxa. Imagina só. O que é? Do nada você descobrir que tem uma agulha enfiada na coxa. Trágico, né? É bem trash. Voltando aqui então. Que tipo de tule a gente vai utilizar? Vocês vão encontrar o tule chamado tule cristal. E ele é exatamente o mesmo que as lojas vendem como tule francês. Aurélia, é francês? Não. É só o nome dele, tá bom? Então, tule cristal ou tule francês são a mesma coisa. E em algumas lojas eu já vi tule cristal francês, junto os 2 nomes, mas é o mesmo tecido. O outro tule que eu estou acostumado é esse aqui, que ele já é fosco. Tá vendo aqui? Ele é fosco. E o nome desse aqui é tule de malha, porque ele tem um pouquinho de elasticidade. Não é muita, que senão rasga. Mas ele, além dele ser fosco, tá vendo? Ele é um pouco mais fosco e ele tem um pouquinho mais de elasticidade aqui. Então fica aqui a diferença entre os dois para vocês verem. Esse aqui é até um pouco mais transparente. Hoje mesmo teve uma seguidora que me perguntou se a gente dobra o tule. Não. Isso aqui é uma folha só, se a gente pode dizer assim. Por que acontece quando eu vou dobrar o tule? Ó, dobrar aqui. A gente perde a transparência. Então aqui eu tenho o tule aberto, né? Tenho ele aqui aberto, mas se eu dobro, eu perco o mais legal do tule, que é a transparência. Eu não costumo fazer com o tule bordado, porque ele praticamente vira, né, o tule dobrado, porque ele praticamente vira um outro tecido, um voal, alguma coisa assim. Eu acho que o barato do tule é ter a transparência, né? Olha isso, gente. Você vê tudo lá atrás. Eu gosto muito desse efeito de transparência. Então, a reunião desses materiais vai fazer com que você tenha um avesso mais bem organizado, como eu costumo dizer. Ou bordado um avesso perfeito,
para quem prefere usar essa expressão. Lembrando que eu sempre falo isso para os meus alunos: avesso perfeito é consequência, não tem que ser meta. Ele vai ser consequência porque quanto mais você borda, mais você vai criando estratégias de como enfiar a linha, de como esconder a linha. Se usa um pingo de cola, por que não? Né? A gente não vai colar roupa, mas colar um quadro, por que não? Eu passo cola aqui nos bastidores para selar. Dependendo do ponto, eu posso dar um pinguinho de cola aqui, sim, por que não? É um quadro, vai ficar lá na parede. Então, assim, não vai dissolver na água. A gente tem que ter essa preocupação de não achar que aquela pessoa não faz um trabalho perfeito, ou, o que é pior, que aquela pessoa não é perfeita, porque o avesso dela não é perfeito. Por isso que eu não gosto de falar essa expressão avesso perfeito. Não gosto. Mas tenham sempre em mente isso, gente. Avesso é resultado, é consequência. Vai chegar com o tempo. Por enquanto, se você só consegue bordar dando um nozinho na ponta e vindo de baixo do tecido para cima, vai, borda, começa, experimenta. Porque o bordado é uma experiência. E é como eu sempre digo, o bordado é uma experiência única, intransferível. E o bordado, se a gente olhar para a minha história, eu posso afirmar categoricamente para vocês que o bordado me devolveu para mim. Eu sempre faço uma provocação com os meus alunos que estão aqui na live. Para agora e pensa assim: hoje qual é o seu maior problema? Uma dificuldade que você não consegue dormir, que você não consegue trabalhar, que você não para de pensar naquilo. Lembrou disso? Então pega alguma coisa, vai bordar. 5 minutos depois, você não vai se lembrar daquele problema. Talvez você não encontre a solução. Mas o fato de você parar, interromper o pensamento daquela dificuldade, daquela questão, daquela situação, faz você se reconectar com você. É por isso que eu sempre defendo isso. O bordado te devolve para você. O bordado vai te resgatar, sim. Bordado não é terapia, igual a gente sempre ouve por aí. Bordado é, sim, uma ferramenta terapêutica. Tem diferença. Tem uma diferença grande. Assim como o remédio não é terapia, bordado também não é terapia. Ambos são estratégias terapêuticas. Vamos ter sempre isso na nossa cabeça. Vamos fazer terapia. Se precisar de um psiquiatra para tomar um remédio, vamos tomar um remedinho. Não tem problema nenhum. Foi-se o tempo que a gente tinha um preconceito e fala: nossa, não posso falar que eu tomo remédio. Não, todo mundo toma remédio. E quem não toma, está precisando tomar. Tá bem? Ou bordar. Vamos falar do nosso bordado. Bordado perfeito, avesso perfeito, vamos tomar cuidado com isso. A gente consegue isso, porque nem sempre o meu bordado foi assim. A gente consegue isso com a prática. E a minha dica de ouro para a gente encurtar esse papo de avesso perfeito é: quando vocês forem bordar no tule, comecem por cima, não comecem aqui por trás. Porque se a gente começa aqui por cima, a nossa preocupação ela vai ser muito menor com o avesso, porque você vai estar preocupado aqui. Então, para os meus alunos, eu sempre ensino para eles como é que a gente vai começar aqui por cima, e não aqui pelo avesso, como a gente faz normalmente em tecido. Né? E uma coisa que a gente conseguiu constatar é que todos os ensinamentos, as técnicas, as informações, os conhecimentos que a gente vai adquirindo e que estão nesse curso que a gente vai lançar no mês que vem, elas são aplicáveis a tecidos. Exatamente, a gente pode simplesmente pegar tudo que tem lá e aplicar em tecido. Por exemplo, caneta. Ah, Aurélio, você desenha? Não, eu já não desenho mais. Se precisar, usa uma caneta dessas, caneta fantasminha, caneta mágica, que é uma canetazinha de hidrotérmica, do bico grosso. Tem umas maravilhosas, umas queridinhas do bico bem fininho que a gente ama, especialmente quando vai bordar a letra. Então a gente usa essa caneta para poder escrever. Mas quando for bordar no tule, usa essa caneta do bico grosso. Tá vendo? Porque ela espalha melhor a tinta. Ah, Aurélio, fica fraquinho, que eu já testei. Sim, vai ficar fraquinho. Você não está trabalhando com um tecido que o resultado
da fricção da ponta da caneta vai deixar uma marca muito, muito visível. Mas a marca que fica no tecido é suficiente para você bordar. E aí na hora de apagar, pega um secador de cabelo e aqui, 3 segundos é suficiente para apagar a tinta da caneta. Lembrando que nunca se apaga a tinta da caneta. O calor faz uma reação química com os compostos que fazem parte da tinta, presente aqui na tinta, e aí ela fica invisível. Canetinha, essa que a gente encontra em qualquer papelaria. Uma caneta dessa deve estar custando aí até uns R$20, eu acho que está num preço bom. O tule, uma boa pergunta, porque tem lugares por aí metendo a faca. Tule, eu já tenho alunas que conseguiram tule por R$13 o metro. E 1 metro de tule, gente, é bastante coisa. Dá pra gente bordar muita coisa. O metro do tule, se vocês encontrarem abaixo de R$25, porque tem essa variação da distância, né, no Brasil, tá um preço muito bom. Então, tentem encontrar nesse preço. Não vai pagar R$70 num tule, num metro de tule. Não vale a pena e você vai encontrar mais barato. Pesquisa, porque vocês vão encontrar mais barato por aí. Esses bastidores vocês conseguem encontrar na internet. Para o pessoal daqui de Portugal, a gente não encontra aqui na Europa, pelo menos não com tanta facilidade, o bastidor sem tarraxa. Porque os bastidores que a gente encontra por aqui nas lojas de chineses ou nas lojas indianas, eles sempre vêm com ajuste porque vem da China. No Brasil, a gente consegue encontrar esses aqui. Os meus eu trago. Então, sempre que eu vou para o Brasil ou quando vem alguém da minha família, eu compro no Hana. Tem um preço excelente para a qualidade que a gente recebe, né? Então, fica aí o Hana, vale muito a pena ir lá e comprar com ele, especialmente se você for comprar em quantidade grande. Se for um ou outro, compra no armarinho mesmo aí, e se vier com folga, na hora de comprar, já olha, já escolhe, já compra aquele que tem uma folga menor, tá bem? Se ainda assim você achar que tem folga, faz aquela estratégiazinha de passar a cola, deixa secar, tá, gente? Passa a cola, deixa secar, depois encaixa. Porque senão, se você passar a cola e juntar os dois, você não descola nunca mais. Então, como é que a gente pode começar por cima? O nó francês é muito simples. Se vocês forem lá nos destaques, vocês vão ver um jeito que eu ensino começar o nó francês sem ser por baixo do tecido. Eu começo ele aqui por cima. Um outro jeito que vocês têm de começar, por exemplo, aqui o ponto corrente, normalmente por instinto, a gente já começa daqui para baixo e vai bordando, não é? Eu faço um ponto alinhavo aqui por dentro, vou alinhavando, lembrando que o ponto alinhavo é aquele que a gente vai fazendo esse movimento aqui, de cima para baixo, tá? Então eu começo ele mais ou menos aqui na metade do caule, vou até aqui, inverto a posição da agulha e aí sim eu começo a fazer o meu caule aqui, com o ponto corrente. Faço um nozinho, vou fazendo um nozinho e aí vou puxando para cá. Posso fazer o nozinho aqui e ir puxando até em cima, diminuindo a espessura do ponto para fazer os galhos mais finos, não tem problema nenhum. Eu prefiro utilizar aqui nessa parte o ponto graveto. Lá nos destaques também tem esse jeito de começar o caule. Por que isso é uma estratégia valiosa? Começar por cima. Porque aí se sobrar alguma ponta de fio aqui, eu venho com a minha tesourinha sem ponta e corto ela aqui, ó. Cortei tranquilamente aqui. E aí eu tenho um começo espetacular. Super organizado, sem nenhum nó. Então, o bordado no tule que eu ensino para os meus alunos não tem nó. Nenhum. A não ser o próprio nó francês. Porque o nó francês a gente vai começar também aqui por cima. Então, se você tem interesse em aprender a mergulhar nessa técnica, aguarde dia 8 de maio. Fica a dica. Olha, é muito bom estar com vocês nesse momento, sabe? Assim, imagina, a gente está aqui numa live internacional, gente. Estou em Portugal. Vocês estão no Brasil, a gente está aí trocando. Assim, a gente começou esse trabalho de divulgar o bordado, de ensinar as técnicas e tudo, depois de perceber o quanto isso modificou a minha vida.
de verdade, assim. Quem me conhece de perto sabe que eu sou uma pessoa esquentada, que eu não levo desaforo para casa. E olha que eu já melhorei muito nesses 5, 6 anos de Marias Bordadeiras, assim. Já tenho um passado horroroso de barracos, mas faz parte da minha história. Gosto disso e gosto de pôr um limite, gosto, né, de olhar para trás e falar, se eu precisar dessa pessoa, ela existe. De novo, vamos acioná-la se for necessário. Hoje o bordado realmente consegue me desconectar completamente da minha rotina maluca e me fincar aqui. Falar, epa, peraí, o que você quer? O que você quer, Aurélio? Uma coisa que eu tenho certeza que eu quero é... Eu não quero loucura de trânsito, eu não quero terno e gravata nunca mais, eu não quero aquela correria do jornalismo que é não ter o tempo presente, é sempre ou o futuro ou o passado. Não quero isso mais, né? Então eu gosto de estar aqui tomando o meu cafezinho de manhã, agora é água, mais tarde será um vinho, com certeza. O que eu gosto é de juntar esse monte de material e encantar vocês. De falar assim, olha, é possível fazer isso aqui. E ao longo do processo eu me organizo mentalmente. Porque eu consigo parar de pensar na minha rotina maluca e entrar nesse mundo tão perfeito, sublime e acolhedor que é ficar, que é o mundo que eu quero. Eu quero esse mundo equilibrado, confortável, quentinho, sem que os problemas me tirem a minha paz. Problema a gente vai ter sempre. Sempre vai ter. Mas o bordado é uma estratégia terapêutica que me tranquiliza. É por isso que eu falo em alguns vídeos, eu bato isso na tecla com os meus alunos o tempo inteiro. Borde pelo menos 15 minutos. Se você conseguir bordar 15 minutos por dia, você vai ver a diferença que isso faz. Só da gente conversar sobre isso, a gente já fica leve, a gente já fica bem, a gente já fica tranquilo. É ou não é? Quem tá feliz aqui, conta pra mim. Quem tá relaxado, quem tá gostando de estar aqui, de ouvir essas coisas. Comenta, curte, coloca os coraçõezinhos aí pra poder me dar esse feedback. Pois é, porque realmente o bordado faz isso com a gente. Então, é um resgate de nós. Quando a gente interrompe ali o bordado e tem que atender o mundo lá fora, a gente vai muito mais tranquilo, a gente vai muito mais relaxado, muito mais preparado. Então, se você não borda ainda, borde. E se você borda, mas não borda todo dia, experimenta essa receita do titio aqui. 15 minutos de bordado vão transformar a sua vida. E eu falo isso, não é da boca para fora, é da boca para dentro, porque além de mim, além dessa transformação que eu percebi em mim, eu tenho os depoimentos das minhas alunas, tem um monte de alunas aqui. Gente, vocês que já são minhas alunas e meus alunos, é ou não é verdade isso que eu estou falando? 15 minutos vão levar vocês para um outro patamar de tranquilidade, de calma, de técnica, de aperfeiçoamento de técnica. Quando eu comecei a dar aula, eu ficava pensando assim, as pessoas que vão me procurar são pessoas que, para serem as minhas alunas, são pessoas que vão querer aprender a abordar e ganhar dinheiro com isso. Então o meu foco sempre foi esse, ensinar como colocar preço e fazer book de precificação, de material, e eu falo muito de preço, né, porque a gente contabiliza o nosso resultado, o nosso lucro em cima de coisas muito pequenas, que é um fio, né, gente? Imagina, o nosso sustento está aqui, ó, nesse fiozinho. Ou aqui, ó, nessa ponta minúscula que às vezes a gente não consegue ver, nesse buraquinho que é difícil passar a linha. O nosso lucro vem daqui. Então a gente eu falo muito disso. Só que com o passar do tempo, o que eu percebi, eu não sei, talvez, se pela minha energia, se pelo direcionamento que as Marias dão, né? As pessoas que vêm até mim para fazer curso são pessoas que perderam alguém. São pessoas que se aposentaram e estão perdidas porque o tempo sobrou. São pessoas que os filhos foram embora, se casaram, que se separaram. São pessoas que hoje em dia têm 24 horas do dia para si, especialmente as mulheres, mas não sabem mais o que fazer com aquilo, porque o tempo inteiro, desde que nasce, e a gente tem que tentar mudar um pouco isso
na nossa cultura de que as mulheres são preparadas para cuidar do outro o tempo inteiro. Vão cuidar dos filhos, vão cuidar da casa, vão cuidar do marido. E quando é que entra a hora delas cuidarem delas? Eu falo muito isso porque é o tipo de conversa que eu tenho com a minha filha. Né? Assim, de cuidado com as suas relações, minha filha. Cuidado com os seus empregos. Porque você tem que lembrar o tempo inteiro que uma pessoa que está do seu lado, ela tem que agregar. Se você tem paz sozinha, ninguém que chega na sua vida vai poder tirar a sua paz. Como é que você estava antes? Como é que você está agora? Se você não está bem, foge que é cilada, Bino. Da mesma forma, trabalho. Se você não entende que o trabalho ele é uma ferramenta para você viajar, para você comer bem, para você trocar de roupa, trocar de carro, comprar sua casa, realizar os seus sonhos materiais, porque você está trocando o tempo de vida por um dinheiro. O que é muito interessante falar disso, porque no Brasil a gente tem uma cultura de especialização. Eu vou me especializar cada vez mais. Então a gente entra todo mundo no ensino médio, e aí começa a especializar, vai cada um para uma faculdade, e a gente depois dos cursos, a gente vai fazendo um mestrado, vai fazendo uma pós, vai fazendo um outro curso, afunila, e a gente acaba sendo um profissional muito, muito específico. Aqui na Europa, com a minha vivência de quase 3 anos aqui, o que eu percebo é assim, as pessoas também fazem isso, mas trabalho é trabalho. Eu vou lá, eu troco 8 horas do meu tempo por um dinheiro X, para eu realizar o meu objetivo, que é isso aqui. Então a gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça. Trabalho é trabalho. Não importa se é naquilo que você se especializou o tempo inteiro. Eu tenho observado isso aqui e eu acho isso libertador. Libertador. Porque eu já não consigo ver tantas pessoas em depressão porque não tem um trabalho. Porque elas se especializaram a vida toda para ser um contador, um jornalista, uma professora. E aí depois que a gente não encontra trabalho nessas áreas para as quais a gente se especializou, a gente se frustra. Aqui não tem trabalho na escola e eu sou professor, eu vou trabalhar num café. Até porque o salário mínimo ele é o que é pago para 95% da população. Então não importa muito o que você faz, o salário que você vai receber é basicamente o mesmo. Eita, essa live tá abrindo um monte de parêntese, né? Ele é um professor nota 1000, ó, tá vendo? Isso aí, gente, os meus alunos. E a gente tem encontros, né? Videochamada, a gente tem uma comunidade no WhatsApp que só os alunos têm acesso. Eu tô lá, a gente fica trocando coisa, troca fornecedor, troca material, combina de fazer compra coletiva. É muito bom. Olha, a nossa comunidade das Marias é muito legal. Sem falar que tem uns conteúdos exclusivos. Muito obrigado pelo carinho. Eu sou uma pessoa de muita sorte, sim, mas eu acho que eu também mereço. E eu falo isso sem nenhuma falsa modéstia. Assim, eu acho que o trabalho que a gente faz nesse perfil com a equipe que ao longo do tempo veio se juntando, né? Que hoje é a Alessi e o Paulo, é um trabalho muito pensado no bem-estar, na saúde mental. E não só porque isso é um assunto que tem se discutido muito, né? É porque a gente vê que o bordado, enquanto uma estratégia terapêutica, ele de fato nos transforma. Lembra que eu perguntei ali atrás para vocês sobre os problemas? Aquilo que te tirava o sono? Eu tenho certeza que vocês, durante esse período de live, vocês não pensaram nisso. E é essa tranquilidade, esse conforto, esse pé no chão que você está sentindo agora. Sente o seu pé no chão agora. A palma, o chão está frio, o chão está quente. Como é que está o chão? Sente o chão. Esse senso de presente agora, esse sentimento de agora, que só nós estamos tendo na Via Láctea. Só nós estamos tendo esse olho no olho, esse assunto, só a gente está tendo, faz a gente mudar internamente. Pensar em outras conexões e muitas respostas para os nossos problemas acabam saindo desse estado de reconexão. Então, o bordado vai devolver você para você.
Eu não tenho a menor dúvida disso. E isso só é possível, entrando um pouco mais na área da ciência, porque o bordado ele é uma das poucas ou raras atividades humanas que utilizam os dois hemisférios do cérebro. Então a gente está trabalhando raciocínio e criatividade, lógica e criatividade, né? Então a gente está colocando o nosso cérebro para funcionar numa frequência que ele não está habituado. Então quando a gente borda, a gente está usando um percentual muito maior do que geralmente a gente utiliza. Porque quando a gente dirige, por exemplo, a gente utiliza uma área do cérebro. Quando eu vou escolher as cores do meu bordado, eu estou utilizando uma outra área do cérebro. Quando eu junto tudo isso, esse bordado, o movimento do ponto, que tem que ter o movimento certo, a entrada da agulha, a força para puxar o fio, isso é utilizado pelo lado lógico do cérebro. E aquela quantidade de estímulo da cor do tecido, do som que é gostoso quando a agulha passa pelo tecido, as cores, aquilo estimula uma outra área do nosso cérebro. Então, bordar faz a gente funcionar completo, sem ser só de um lado ou só do outro, que tá tudo bem. Nós somos programados para isso. Mas funcionar 100%, né, usando o nosso cérebro a todo vapor, pulsando ao mesmo tempo, faz a gente muitas vezes encontrar soluções para aquelas dificuldades, para aqueles problemas que a gente enfrenta, ou tem que enfrentar todos os dias. Porque se tem uma coisa que a gente tem, gente, uma certeza que eu tenho é que todo mundo tem problema e ansiedade. Respirou, como diria o meu terapeuta, se você respira oxigênio, você tem ansiedade, em maior ou menor grau. Minha gente linda, ai que delícia falar com vocês. Eu ficaria aqui mais 6 horas falando com vocês. Olha, um beijo grande para vocês. Muito obrigado pela companhia. Não só aqui, mas no nosso bordado, no nosso café. É muito gostoso poder trocar com vocês e falar do bordado, dessa paixão que são as Marias na minha vida. Gente, um beijo grande. Minhas Marias são os meus alunos, as minhas alunas. Muito obrigado pela presença de vocês, pela participação de vocês. Meus seguidores e seguidoras tão queridos, minha gente querida, minhas pessoas lindas, favoritas. Um beijo grande. Queria que fosse café, mas é água. Olha, um beijo. Fiquem bem. E a gente se vê por aí, tá bom? Beijo. E bordastê. Para quem não sabe o que é o bordastê, é o bordado que habita em mim, saúda o bordado que habita em você. Então, bordastê. Beijo.